A primeira atividade da tarde é a palestra Desconstruindo Estereótipos sobre Autismo com a psicóloga e doutoranda em Psicologia Social, Giovanna Nicolau. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço pelo convite de Diego e Sara novamente. Estive aqui ano passado conversando com vocês. E, bom, hoje retornando, né, fizeram um convite para eu poder estar fazendo essa fala, vinculada ao Dia do Orgulho Autista. Então, para que fique mais didático, enfim, eu vou estar compartilhando alguns slides com vocês. E tô tentando abrir aqui. Aí. Vocês conseguem me dar uma confirmação se estão vendo, se estão me ouvindo bem? Estamos vendo. Beleza. Às vezes eu fico um pouco perdida aqui no Adobe para apresentar, na parte de apresentação mesmo, né, de exibição. Então, fica muito ruim se ficar dessa forma para vocês, aparecendo ali as outras. Tenta dar um F11. Não, para mim só apareceu o modo de desempenho alto aqui no computador. Tá. Bom, mas então, pessoal, se alguém se lembrar daí também como que exibe aqui os slides no Adobe, podem estar me sinalizando, tá bom? Mas enquanto isso eu vou dar início e Achei ali embaixo. Aí, acho que agora deu certo. Então, pessoal, hoje eu vou estar fazendo essa fala com vocês, desconstruindo estereótipos sobre autismo. E antes de eu começar, eu vou fazer minha autodescrição para garantia de acessibilidade. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos bem curtos, escuros, acima da orelha. Também tenho olhos castanho bem escuros. Estou usando óculos de grau de armação vermelha, eles são redondos. Estou usando uma camisa de botão azul e um colete de lã azul escuro por cima. Aqui em Curitiba está bem frio. Eu estou na minha casa, estou no meu escritório, então ao meu lado esquerdo é possível ver a cortina bege. Atrás de mim tem duas prateleiras na horizontal com alguns objetos. E também dá para ver uma parte da minha mesa do escritório. Então, pessoal, eu procurei montar essa apresentação em todos os slides brancos, de fundo branco, e os textos em preto, né? Em alguns slides eu vou estar sinalizando para vocês que estarão alguns destaques, então com algumas outras cores, mas em sua maioria são slides brancos com texto preto. Então, para trazer para vocês essa questão dos desconstruindo estereótipos sobre o autismo, eu estava até conversando com a Sara na semana passada que surgiram vários temas, né? De dúvidas, de situações que já passaram, de curiosidades, enfim, de outras informações que gostariam de ter, né, em relação ao autismo. E eu pensei, por que não, então, fazer uma fala que abarca vários estereótipos sobre autismo e formas de desconstruir tudo isso. E até algo que a gente também estava conversando na semana passada, é muito da angústia de muitas pessoas de pensar o autismo de alguma outra forma, ou como lidar com o autismo, né, mais ou menos nesse discurso. Então, hoje a gente vai estar falando, né, sobre todas essas possibilidades. Então, nas minhas falas, eu costumo trazer uma frase inicial que vai nos direcionar ao longo do encontro. E a frase que eu trouxe hoje é de um artigo de Monique Botta, que é uma pesquisadora autista, e é de um texto chamado Autismo Sou Eu. Então,
A importância dessa frase é justamente para a gente reconhecer autistas enquanto pessoas, autistas enquanto seres humanos, né? Muito além de um transtorno ou algo a ser corrigido. Então, a frase diz assim: faz parte da desumanização das pessoas autistas ter que lembrar as pessoas neurotípicas de que somos humanos. É condescendente da parte das pessoas que usam a linguagem em pessoa primeira dizerem: lembre-se, pessoal, essa é uma pessoa na sua frente. Então, alguns dos estereótipos que a gente vai estar trazendo, né, vão trazer várias problemáticas. Na verdade, os estereótipos estão dentro também de todas as questões que vão ser trabalhadas hoje. Então, eu trouxe para vocês essa primeira parte de entendimento como patologia, o desentendimento do autismo enquanto deficiência, além disso, um desentendimento, né, um não conhecimento das pessoas sobre o movimento da neurodiversidade. Além disso, o desentendimento, né, do autismo como uma neurodivergência sem estar no campo médico, então, para além de um transtorno. A própria nomenclatura do autismo, geralmente tem uma confusão, é pessoa com autismo, é pessoa autista, como que fala. Quero também trazer para vocês algumas problemáticas em relação à indústria do autismo e estigmas e estereótipos sobre autismo no geral. Então, para poder trazer essas problemáticas, a gente está entendendo que essas problemáticas elas advêm de algum lugar, né? E elas vêm justamente do campo médico, do modelo médico da deficiência. Então, reconhecendo que se são problemáticas é porque tem coisas aqui que dificultam a inserção, a inclusão, a acessibilidade de pessoas autistas, de terem uma vida digna, de terem uma vida plena e de poderem acessar a sociedade e seus direitos também. Então, se a gente traz essas problemáticas, é justamente para pensarmos, refletirmos e jogarmos fora ferramentas do modelo médico para podermos construir novas ferramentas que vão estar incluindo, vão estar emancipando pessoas autistas. Então, quando fala, né, jogar fora as ferramentas, throw away the master tools, é um texto que Nick Walker, que é uma pesquisadora do campo da neurodiversidade, ela faz alusão a um texto de Audre Lorde, que foi uma ativista feminina e também pesquisadora, que é necessário que quando a gente vai fazer um movimento de transformação social, que nós não podemos usar as mesmas ferramentas que usam para violentar populações, para violentar pessoas. Então, nós precisamos construir novas ferramentas para que não seja mais violento, mas seja acessível, inclusivo, acolhedor, respeitoso. Então, justamente, jogar fora as ferramentas do mestre é justamente jogar fora ferramentas opressoras. Então, o que eu vou estar trazendo para vocês agora, essas problemáticas, eu vou estar trazendo de um campo bem crítico, certo? E muitas dessas críticas vêm de muitas das minhas pesquisas, principalmente da minha dissertação de mestrado e agora a tese de doutorado. Mas até antes disso, de outras pesquisas, são referenciadas em campos de estudo da neurodiversidade, dos estudos da deficiência, dos estudos feministas da deficiência. Então, trazendo esses pressupostos teóricos, para vocês saberem de onde que eu estou partindo, que é também de um lugar de eu ser uma pessoa autista, né? Eu costumo brincar que é um trisal na minha mente, que são 3 neurodivergências, então é autismo com TDAH e altas habilidades, então múltiplas neurodivergências, né? Então, o meu lugar de estar falando disso para vocês é não só de pesquisar sobre o autismo e neurodiversidade e deficiência, mas também por vivenciar a experiência da deficiência do autismo. Então, a primeira parte que eu estou trazendo para vocês dessa problemática do autismo é a paradigma da patologia. Então, é muito comum que o autismo ele é enquadrado como uma forma de patologia médica, né? Um transtorno, uma condição, uma doença.
né? E que esse paradigma resulta numa estigmatização, desumanização, abuso, violência, trauma, é, para com pessoas autistas. E que muitas vezes esse paradigma da patologia não vem só de profissionais da saúde, mas vem de profissionais da educação, vem de profissionais das ciências sociais, vem dos próprios familiares, vem de outras pessoas autistas também. Então, o paradigma da patologia, entendendo que paradigma é a forma como nós entendemos o mundo, nós entendemos a sociedade, né? E como que nós vamos compreender os fenômenos que acontecem acerca de alguma coisa. Então, no caso, o paradigma da patologia tem-se atributos e perspectivas que entendem o autismo como uma patologia, tá bom? E esse paradigma, ele vem do sistema médico, né, do modelo médico, que faz alusão ali junto ao sistema psiquiátrico, que está classificando o autismo como transtorno. Então, nós temos tanto o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, do DSM, quanto o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, classificando o autismo como transtorno. Então, no DSM tem os níveis de suporte, no CID tem o quanto é funcional ou não, o quanto que tem algum prejuízo, né? Então, muitos termos as palavras, né, os termos condição, prejuízo, sintomas, sinais, indicam, tensionam o autismo como uma patologia. Além disso, dentro do modelo médico, tem outros espaços que também promovem esse paradigma da patologia, né? E algo também importante da gente lembrar é que o paradigma da patologia não é só sobre autismo, mas, no geral, é aquela diferenciação, é aquela dualidade entre saúde e doença. Então, aquilo que não é saudável, aquilo que não está equilibrado, está doente. Está doente porque está desequilibrado, precisa de cura, precisa de correção, intervenção e etc. Então, a gente percebe hoje, né, mas já há muito tempo que isso acontece no campo de estudo sobre autismo, é que falam que o autismo é uma crise global de saúde. Isso começou muito através de instituições de caridade para o autismo. Então, é uma epidemia de autismo, agora todo mundo tem autismo, todo mundo é um pouco autista. E não é bem assim, né? O autismo não é uma crise global de saúde. As pessoas estão se descobrindo autistas agora. Então, não só é uma questão de, ok, pessoas autistas nascem, mas também pessoas se identificam enquanto autistas ao longo da vida. Então, um estereótipo muito comum sobre autismo é que acham que autismo só dá em crianças. E essa expressão, assim, só dá, né? Então, não é que agora todo mundo é um pouco autista. Autistas sempre existiram. Só que nós éramos colocados em manicômios, éramos mortos, né? Éramos excluídos. Então, tem até uma expressão que eu não sei se vocês já ouviram falar, que vem lá de Minas Gerais, que é o trem de louco. Essa expressão vem da época do Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, que era um manicômio, um hospital psiquiátrico, que colocava no trem, literalmente, todas as pessoas que eram consideradas como loucas. E não eram só pessoas autistas, eram pessoas sem deficiência, pessoas não autistas, pessoas com deficiência, mas eram enviadas à morte, né? Porque era um espaço para literalmente para jogar corpos lá. Então, não é uma crise global de saúde, muito menos uma epidemia. Epidemia é muito no sentido assim, como se o autismo fosse uma doença. Então, para que a gente possa quebrar esse estigma, é compreender que o autismo não é uma doença. Além disso, a gente percebe que esse discurso da crise global de saúde, da epidemia do autismo, ele é muito reforçado e estruturado a partir de pesquisadores que buscam uma causa do autismo. Imagino que vocês já ouviram falar algo no sentido: vacinas causam autismo,
ou algumas questões alérgicas causam autismo, ou poluição, ou alimentos, ou coisa assim, ou culpam a mãe, ai, que a mãe teve acesso a um determinado ambiente, por isso que a criança nasceu autista. Então, é muito perigoso esse discurso do que causa o autismo. Porque se buscam uma causa, é porque querem procurar uma forma de driblar, de barrar, né? Na verdade, nem de driblar, mas de barrar que essa causa continue. Porque entendem que autismo é algo ruim. Então, se tem uma causa, tem como uma forma de consertar isso. O que é muito problemático, porque faz com que, além de mais estereótipos e estigmas aconteçam sobre o autismo, é, acreditam que é necessário submeter pessoas autistas a intervenções, a correções, curas, medicalização excessiva, processos violentos, né? Além de que crianças e pessoas, na verdade, pessoas autistas que não estejam em determinados tratamentos, podem acabar sofrendo alguma forma de preconceito, no sentido que é, como é que eu posso dizer isso para vocês? Como se fosse algo contagioso, sabe? Como se o autismo pudesse pegar, né? Como se fosse uma forma de envenenamento, como se fosse algo maligno. Então, que não pode ter contato, né? Então, o perigo disso faz com que tenham cada vez mais discursos e buscas pela causa do autismo. O que faz com que muitas pessoas, então, acreditem que o autismo ele é tão ruim assim que tentam normalizar pessoas autistas. E a gente percebe hoje um movimento muito grande de pais tentando normalizar autistas, né? Então, submetendo intervenções comportamentais para que as crianças, né, pessoas, assim, no geral, ajam como normais, né, menos autistas. Além de que até os próprios autistas reforçam muito isso quando muitas influencers autistas também se apoderam, né, no paradigma da patologia e aconselham outros autistas a se esforçarem, a se mascarar, a se adaptar ao ambiente social para que possam conviver em sociedade. Ou seja menos autista para você não incomodar as pessoas, porque o autismo incomoda. Isso é muito perigoso, pessoal, porque tem o entendimento de que o autismo é um problema. E o autismo nunca é o problema, né? E eu digo isso, assim, no sentido de nunca, porque uma coisa é autismo, outra coisa é personalidade, tá? O autismo em si, as expressões neurológicas autistas, os nervos autistas, em si não causam nada, em si não trazem nenhum prejuízo. O que traz o prejuízo é o ambiente, as barreiras sociais que nós enfrentamos. E é por isso que agora a gente eu vou estar trazendo essa parte do movimento da neurodiversidade e o modelo social da deficiência. Então, aqui, da mesma forma que a gente tem o paradigma da patologia, a gente tem o paradigma da neurodiversidade, né? Que é um conjunto de pressupostos e princípios fundamentais, uma mentalidade ou estrutura de referência que molda como pensamos ou falamos sobre determinado assunto. Então, se a gente está trazendo o paradigma da neurodiversidade, é de compreender que a neurodiversidade é um grande guarda-chuva que abarca todas as formas de expressões neurológicas existentes. Isso inclui pessoas não autistas, pessoas com TDAH, pessoas disléxicas, pessoas neurotípicas, pessoas com esquizofrenia e etc. Então, a neurodiversidade, como essa grande variação das expressões neurológicas humanas, também tem seu movimento, né, que é o movimento da neurodiversidade, que vai buscar os direitos civis, reivindicação de direitos, respeito e inclusão social para pessoas neurodivergentes, né? Então, neurodiversidade é algo biológico, vamos dizer assim, né?
E a neurodiversidade, ela literalmente vai abarcar todas as formas possíveis de expressões neurológicas, não é só autistas, né? Então, muito que percebe do discurso que tem hoje é que a neurodiversidade seria só para autistas e não é bem verdade. Então, por que eu quis trazer o movimento da neurodiversidade junto ao modelo social da deficiência? O modelo social da deficiência, não sei se vocês têm, se conhecem, se já ouviram falar, mas o modelo social vai estar posicionando o capacitismo como problema, não como a deficiência. Então, o que quer dizer isso? Se a gente posiciona o capacitismo como problema, então a gente posiciona que é o preconceito contra pessoas de corpos e mentes divergentes do padrão esperado. Ou seja, um padrão branco, cis, heteronormativo, sem deficiência, não autista, né? Então, quando a gente reconhece dessa forma, pessoas autistas não são um grupo socialmente aceito. Na verdade, pessoas autistas fazem parte de um grupo oprimido, marginalizado. Então, se nós percebemos alguma incapacidade para com a sociedade, é porque esse capacitismo nos incapacita. Não é o autismo que nos incapacita, é o capacitismo, é o preconceito contra pessoas autistas. Então, muito do capacitismo e da marginalização de pessoas autistas vem justamente pelas nossas necessidades não serem atendidas em sociedade, de ambientes não serem sensorialmente acomodados, né? De relações não compreenderem muito sobre autismo e outras neurodivergências, enfim. E que muito disso, o próprio paradigma da patologia é um dos fatores que contribuem para a incapacidade autista. Então, quando se enquadra o autismo como patologia, promove uma mentalidade social na qual os modos autistas de incorporação, expressão e comunicação são estigmatizados como sintomas patológicos em vez de serem acomodados. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes, quando vão falar sobre autismo, falam sintomas do autismo. Não são sintomas, são expressões do autismo. E muitas das nossas expressões autistas, elas vão variar conforme o ambiente. Se o ambiente é mais acessível, possivelmente a gente não vai ter muitas das nossas expressões de uma forma a tentar se adaptar. Mas se aquele ambiente é hostil, violento, preconceituoso, a gente vai perceber que muitas das nossas características vão ficar exacerbadas, assim como se fosse com uma outra neurodivergência. Vou trazer um exemplo para vocês. Em sala de aula. Às vezes, aquela criança que levanta e fica indo para lá e para cá, ou querendo conversar, porque ela muitas vezes está desregulada. Ou pode ser que aquele corpo está tentando se regular, aquele ambiente. De, às vezes, ficar muitas horas dentro de uma sala de aula, às vezes de tá cansado, tá acontecendo outras coisas, e muitas vezes aquele corpo que daí não quer sentar, aquela criança que não quer sentar em sala de aula, ou quer ficar em pé, enfim, ou quer ficar conversando, é lida como um problema. Então, levem no médico, porque essa criança tem alguma coisa. Aí tem o diagnóstico, TDAH. Então, é sempre uma medicalização, não uma compreensão do que aquela pessoa está querendo expressar. Então, já tem uma tendência ao paradigma da patologia a estigmatizar corpos que divergem do que aquilo que é esperado. No caso, aquela criança que diverge de outras crianças que ficam sentadas a tarde inteira. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui, né? Fazendo essa diferenciação entre paradigma da patologia e paradigma da neurodiversidade, né? Entre modelo médico da deficiência e modelo social da deficiência, é a diferenciação entre uma nomenclatura neurodivergente e uma nomenclatura médica. No modelo médico, não tem o termo neurodivergência, tá? Na nomenclatura médica tem o termo transtorno, doença, sintoma, condição, patologia.
Então, isso faz com que seja muito utilizado. Na nomenclatura neurodivergente é onde que a gente vai ter neurodivergência, neurodiversidade. Então, eu vou ser, assim, um pouco radical aqui com vocês, tá? Que nós devemos deixar de usar, e aqui eu deixo até em vermelho, algumas nomenclaturas. E eu vou explicar para vocês o motivo da gente deixar de usar essas nomenclaturas. É muito comum falarem pessoa com autismo, pessoas que experienciam autismo, adultos vivendo com autismo, transtorno do espectro autista, pessoa com TEA ou tenho TEA, etc. Quando a gente fala dessa forma, nós estamos promovendo um discurso autistofóbico. E por que isso? Porque essas nomenclaturas vieram de pesquisadores lá de 1930 que não eram autistas. E que muitas vezes estavam fazendo um trabalho relacionado para o extermínio de pessoas autistas. Então, se eles identificavam o autismo na pessoa e se ela não era funcional, ela era enviada à morte. Isso, na verdade, eu pesquisei sobre isso, inclusive no mestrado. Então, tem provas de que isso acontecia. Então, quando a gente se utiliza dessa forma, a gente fala pessoa com autismo, TEA, transtorno do espectro autista, faz com que a gente continue refletindo discursos que exterminaram autistas. Então, quando a gente fala que é necessário trazer a pessoa, né, por primeiro, quando a gente fala que a pessoa ela importa, é justamente para que nós possamos nos apoderar desse discurso, para que a gente possa protagonizar e sermos centrais em toda essa discussão. E tirando o poder de discursos fanáticos e autistofóbicos, tá? E, Gi, então, como que a gente deve utilizar? E aqui eu coloco em verde para vocês. Simplesmente autista. O autismo. Pessoas autistas. Isso traz uma autodeterminação, uma afirmação da pessoa. Uma autodeterminação autista. Isso está entendendo o autista como uma pessoa. Está auxiliando numa emancipação social autista, neurodivergente, defissa. Então, quando você for se referenciar a autistas, pode usar só autistas. Gi, mas não vai estar influenciando, não vai estar estigmatizando? Não, porque o autismo não é ruim, o autismo não é negativo. Mas o paradigma da patologia faz com que a gente acredite que seja, mas não.